Olá, muito boa tarde. Em nome do ITSMF, dou-vos as boas-vindas a todos os que nos estão a acompanhar nesta tarde de quarta-feira. Estamos então prestes a dar início a este nosso evento de hoje, ao It's Time to Talk About, que desta vez é dedicado ao Unified Service Management. O nosso convidado de hoje é o José Ruivo, a quem vou passar a palavra daqui a pouco. Por agora, falar também de outros eventos que ainda vão acontecer até às férias de verão, por assim dizer. Chamo já também a atenção para este, que acontece no próximo dia 30, e enquanto estão a chegar os participantes, fica esta nota para o Hands-on Talk. Este é um evento que tem características um pouco diferentes do It's Time to Talk About. Decorre de uma forma talvez um pouco mais informal, numa conversa que efetivamente acontece, neste caso, com João Pires. Ele é diretor de IT Delivery na Procter & Gamble, é responsável pelas áreas de Data Analytics e Privacidade e que nos vai trazer então no dia 30 deste mês reflexões para debate sobre o tema privacidade, como ganhar a confiança do consumidor. Ele tem um percurso bastante significativo em várias equipas e várias empresas ao nível global. Também tem, claro, uma formação académica que passa pela licenciatura em Gestão no ISEG, mestre em Gestão de Sistemas de Informação do ISEG e com um MBA na Universidade Nova de Lisboa. Aproveitar também para dizer que este tema está efetivamente na ordem do dia, também está a ser discutido por estes dias no C-Days, um evento organizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, e portanto é sem dúvida mais um momento que vai merecer esta nossa atenção e dedicação no próximo dia 30 de junho, Hands-on Talk. Depois, no mês seguinte, em julho, fica então esta nota também para o nosso último evento antes do período das férias, reforço, é no dia 14 de julho e neste caso é mais um It's Time to Talk About. Desta vez, esta sessão vai contar com a participação de Aurélio Maia, ele que é diretor de serviços de consultoria na Integrity SA, e vai abordar a ISO 27701 para a gestão da privacidade e a sua utilização para a conformidade. Lá está, mais uma vez, o tema da ordem do dia com o RGPD, e sendo este então o formato It's Time to Talk About, tem um momento de reflexão e debate que vai ser no próximo dia 14, moderado pelo elemento da direção do IDSMF, o António Bento, que vai então falar sobre o tema e questionar sobre a prática, os projetos e as aprendizagens resultantes desta gestão da privacidade em conformidade com o RGPD. Posto isto, está então tudo a postos para a nossa sessão de hoje. Neste It's Time to Talk About contamos com o precioso contributo de José Ruivo, ele que é ITSM and BPM Trainer and Consultant e tem também várias formações e acreditações nestas áreas, como podem ver no slide que está agora a ser projetado. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica na FEUP, fez um MBA na Porto Business School e uma pós-graduação em Six Sigma no IPL. Foi gestão de TI em empresas nas áreas da banca, mercados de capitais e telecomunicações, pelo que a sua experiência é muito vasta, abrange várias áreas e temos então o gosto de ter hoje o José Ruivo a partilhar connosco este seu vastíssimo conhecimento. Ele criou a Qualius, uma empresa especializada em gestão de serviços de TI e acreditada para formação pela PeopleCert, a PMG e Survus. Foi professor no Instituto Superior Técnico Universidade de Lisboa e noutras universidades, e lá está, tem várias certificações e acreditações para ser precisamente formador nestas áreas. Caro José, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar nesta tarde de quarta-feira com o ITSMF, para partilhar então a sua experiência em USM, e muito obrigada a todos os participantes. Lembro então que depois da apresentação seguir-se-á a fase em que podem fazer as vossas perguntas através do bate-papo desta aplicação que estamos a usar. Muito obrigada a todos. José Ruivo, muito bem-vindo. Tem então o comando, o ecrã neste caso. Obrigado, Daniela. Vou então partilhar o meu ecrã. Ok. Portanto, o tema que trago hoje ao It's Time to Talk About é uma introdução ao Unified Service Management. É um método para criar sistemas de gestão de serviços standard que pode ser aplicado a qualquer domínio de prestação de serviços. Aqui estaremos
ambiente ligado mais às tecnologias de informação, mas este método e o sistema de gestão associado é utilizado em inúmeras áreas, desde a saúde até à logística, a governo, em muitos sítios. Ele foi criado por Jean Van Bon, hoje é gerido por uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Survus. Então, qual é a mensagem core do USM? É que qualquer organização que preste serviços pode conseguir ter o controle da prestação de serviços com um sistema de gestão que tem apenas 5 processos e 8 workflows. Vamos ver como. Obviamente isto tem alguns pré-requisitos, exige uma aproximação metódica, que tem por base uma arquitetura de gestão de serviços e o sistema de gestão de serviços que iremos ver aqui nesta pequena apresentação. Quando olharmos para o modelo que o USM propõe para a interação entre cliente e fornecedor, vamos ver isto ao longo da apresentação. Temos um cliente que tem necessidades de um serviço que não quer executar como recursos próprios, encontra um fornecedor, esse fornecedor tem ao seu dispor recursos de 3 tipos: pessoas, tecnologia e processos. Com base nesses 3 recursos, vai construir rotinas, e a proposta do USM é que essas rotinas sejam standardizadas, e oferece um serviço. E esse serviço é composto de duas partes. Uma, facility, é difícil de traduzir numa única palavra em português, mas são bens e ações de serviço, e o suporte à utilização desse mesmo serviço. Este é o modelo que iremos abordar mais adiante. Então, como é que se posiciona o USM na quantidade de propostas para a gestão de serviços na nossa área? Se pensarmos num eixo em que de um lado temos práticas e do outro lado temos princípios, nós temos que, do lado das práticas, temos aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia para levar a cabo as atividades que a nossa organização precisa. Vamos encontrar referenciais e standards que coligem, sistematizam e propõem em diferentes óticas referências, formas de abordar boas práticas, standards para esse efeito. Portanto, encontramos o ITIL nas suas várias versões, os standards da ISO, que também vão mudando de versões de 4 em 4 anos, mais ou menos, as metodologias Agile, DevOps, etc. Do outro lado, temos princípios. Princípios são coisas em que acreditamos, que têm uma constância ao longo do tempo e que, em princípio, deveriam ser a base para a construção das práticas. O USM, com base nesses princípios, define um método para a gestão de serviço. E podemos pensar neste método e na utilização dos princípios um pouco como quando nós, normalmente em pequenos, aprendemos a andar de bicicleta. Há poucos princípios que são básicos para andar de bicicleta. É preciso pedalar para ir para a frente, é preciso saber virar na direção certa, é preciso usar os travões para não irmos para a ribanceira abaixo. E, dominados estes princípios, podemos ir para o lado das práticas e podemos ir às compras, podemos ir para o emprego, podemos fazer montanha com a bicicleta. Existe uma indústria enorme que fornece diferentes tipos de bicicleta, fibra de carbono, para montanha, para alta velocidade. Portanto, temos aqui deste lado muita coisa, daquele lado menos. Temos poucas propostas. Por isso, o USM é gerido por uma fundação sem fins lucrativos. Aqui, normalmente, não se faz muito dinheiro. Ora bem, nós, para efetuar aquilo que é necessário fazer numa organização, com base nas práticas e em princípios deveria ser, vamos construir rotinas. A nossa definição de como é que, documentação de como é que as nossas práticas devem ser executadas. Essa abordagem deve ser sistemática e, portanto, precisamos de um sistema de gestão para essas rotinas, um sistema de gestão para os serviços. O USM o que propõe é que, com base no método de gestão de serviços, se especifique um sistema de gestão de serviços muito simples,
que permita depois a implementação de qualquer referencial, qualquer conformidade com qualquer standard ou combinações de standards e referenciais. É possível, é a base para fazer essa implementação e com um sistema muito simples. Portanto, vamos ter um sistema que permita ao service provider, o fornecedor de serviços, ter o controle da entrega dos serviços com um sistema que é de gestão que é simples, mas bem concebido. E que é universal porque pode ser aplicado a qualquer tipo de serviço, é baseado em princípios, portanto tem uma fundação sólida que não muda todos os anos, ou de 4 em 4 anos, portanto tem continuidade no tempo, é gratuito, não precisamos de pagar nada para utilizar, é simples, é tão simples que pode ser aprendido e utilizado e uma pessoa, um grupo, uma organização torna-se autossuficiente na sua utilização, é pensado para ser não redundante, portanto vai evitar a duplicação de trabalho na organização e é aberto, portanto fomenta a colaboração em divulgação e partilha e evolução das práticas e das ideias. Para quem é que se destina o USM? Bem, para service providers. Dentro dos service providers pode ser para a organização no todo, departamentos, equipas, profissionais e em qualquer disciplina, disciplinas primárias ou disciplinas de suporte, como seja as tecnologias de informação, como seja os recursos humanos, como seja a gestão de instalações, etc. E as aplicações que têm surgido, estas aplicações encontram-se neste momento em grande número no país que foi a origem desta aproximação, que é a Holanda, e onde ele é utilizado em empresas de IT, obviamente, em hospitais, em organizações que fazem gestão de segurança ou gestão de frotas, e é utilizado em departamentos governamentais, é ensinado nas escolas técnicas na Holanda. Portanto, o USM é unificado porque é integrado e integral, iremos ver um pouco sobre isso, e é universal, serve para qualquer organização que preste serviços. Um primeiro bloco constitutivo deste nosso sistema é o serviço. E nós encontramos inúmeras definições de serviço. Essas definições variam nos vários referenciais que a gente pode consultar. Mesmo nos estándares da ISO, que deveriam de ser standardizados, encontramos dezenas e dezenas de definições de serviço, às vezes com pouca pontos de contacto entre elas. Mas começando então, para chegar a uma definição operacional simples, a prestação de um serviço acaba por ser uma transação entre um cliente que pretende o serviço e um fornecedor que encontra que lhe fornece esse serviço em troca de uma compensação. Se formos escalpelizar isto um bocadinho mais, há uma procura de um serviço a que o fornecedor responde tornando disponíveis uma facility, um conjunto de infraestruturas, um conjunto de meios, incluindo ações que estão compreendidas nesse mesmo serviço. E o cliente usa essa facility. Se formos pensar ainda bem melhor sobre o que é realmente aquilo que constitui um serviço, aquilo que o utilizador valoriza, ele valoriza, para além do acesso a estes meios, acesso à utilização dos recursos do fornecedor para ações, existe também suporte na utilização em termos de como utilizar, mas suporte também naquelas situações em que existe uma falha e, portanto, é necessário recuperar a operação normal do serviço. Portanto, o serviço será isto. A definição é uma definição extremamente sucinta. Um serviço é uma facilidade suportada. É um conjunto de meios e ações que têm também suporte por parte do service provider. Um outro aspecto é como é que o fornecedor, que como vimos
na apresentação inicial deste modelo, tem recursos que são pessoas, tecnologia e processos, como é que este fornecedor garante que sejam previsíveis as entregas de serviço em termos de funcionamento do serviço, em termos da funcionalidade desse serviço. E então, o que nós precisamos é de construir rotinas que tenham uma consistência, que sejam construídas à base de um modelo de processos e que sejam possíveis de controlar. Como é que isto se pode aproximar? Como é que se podemos fazer isto? Bem, temos aqui os 3 tipos de recursos. Processos. Um processo define aquilo que se faz, que atividades, a sequência de atividades que constitui aquele processo e que permite obter um determinado output, um determinado resultado. Portanto, a primeira parte na construção das rotinas é identificar os processos ou processos que são necessários para essa rotina produzir os resultados que se pretende. Iremos ver que vamos procurar fazer isso com templates muito simples. Portanto, a primeira coluna para esse template será a lista das atividades do processo ou processos encadeados que constituem a rotina. Um segundo passo é, é preciso saber quem executa as atividades. Vamos definir, portanto, um procedimento em que, para além daquilo que constituem as atividades do processo, incluímos a identificação do perfil que está responsável pela execução dessas atividades. E podemos definir os perfis envolvidos aos vários níveis de responsabilidade usando uma aproximação como a matriz de Racine. Terceiro ponto é como é que nós executamos as atividades e envolvendo os aspectos de tecnologia, os meios que vamos usar, as instruções de trabalho que vamos escrever para que as pessoas que estão envolvidas na execução das atividades saibam fazê-lo. Portanto, temos a este nível aquilo que são as práticas que envolvem uma definição de atividades responsáveis e formas de executar instruções de trabalho, correspondendo a processo, às pessoas e à tecnologia. Agora, quando nós vamos ver o que é uma definição de processo, nós encontramos uma definição que é normalmente mais ou menos consensual, é uma sequência de atividades que é disputada de alguma forma, produz um output, um resultado que vai contribuir para um outcome, um resultado na utilização pelo cliente final. E tem que ter uma camada de controle para garantir que o processo se mantém executado de acordo com aquilo que foi definido. Portanto, o processo define aquilo que deve ser executado, não por quem nem como. Isso é o objeto dos procedimentos e das instruções de trabalho. Um processo pode ser descrito com um verbo. Acordar um contrato, resolver um incidente, alterar um elemento da minha configuração. Um processo pode ser contado. Eu resolvi 5 incidentes. Eu fiz 10 alterações no último mês. Eu fiz 5 melhorias na minha infraestrutura. Um processo pode ser dividido em subprocessos, o que não altera, digamos, a natureza do processo, e um modelo de processos deve existir para organizar os processos que usamos para a nossa atividade, para a prestação de serviços. Portanto, devemos ter um modelo de processos. E um modelo de processos que seja integral é um modelo de processo que inclui todas as atividades necessárias a gerir serviços. E se for integrado, quer dizer que cada atividade vai ocorrer apenas uma vez. E vai haver atividades necessárias para supervisionar e controlar o processo. Qual é então o modelo de processos proposto? Temos 4 processos que podem ser desencadeados pelo cliente, pelos utilizadores. Corresponde, portanto, a processos que são, de certa forma,
numa ótica reativa. Iremos ver cada um destes processos, o que representa, e temos um processo que é executado internamente pela organização para os seus próprios fins, para melhorar o seu desempenho, a forma como executa as atividades para criar e prestar serviços. Indo um bocadinho mais ao detalhe, o processo de acordar, portanto, o que representa é as atividades de gestão de acordos de serviço que sejam necessários com clientes, com fornecedores externos, com fornecedores internos, no sentido de equipas internas que contribuem para a entrega dos serviços. Segundo processo, gestão de alterações, portanto, alterar, se quisermos usar um único verbo, que trata de assegurar que as alterações feitas à infraestrutura gerida, aquilo que nós, na linguagem de outras referências, chamamos de CMDB ou CMS, portanto, base de dados com a descrição da infraestrutura que nós precisamos para entregar serviços, os sistemas que suportam os serviços. Portanto, esse é o processo de change. O processo de recuperação, de recover, destina-se a repor o serviço de acordo com os níveis de funcionamento e funcionalidade acordados, no caso de haver uma falha ou de estarmos na iminência de ter uma falha. O processo de operação planeia todas as ações operacionais feitas no terreno sobre os sistemas de suporte aos serviços e também assegura a monitorização da performance desses sistemas. E o processo proativo que vimos de melhoria promove melhorias estruturais nos serviços que estão acordados e vai prevenir, evitando que efeitos negativos se produzam. Portanto, aqui o conceito de risco abrange tanto as oportunidades de melhoria como a reação e a eliminação de ameaças. Quando olharmos para o interior, nós temos pouco tempo aqui nesta apresentação, para o interior de cada um destes processos, vamos encontrar atividades que os compõem. As atividades são, obviamente, distintas para cada processo, mas existem atividades que são uma estrutura comum. É preciso primeiro aceitar e registar cada uma destes processos desencadeados por uma ação, neste caso de um cliente, uma solicitação de um cliente. Existe depois um conjunto de atividades que devemos fazer ao fim para verificar a correta execução daquela instância do processo, para tratar dos aspectos de análise de feedback e retirar lições e, finalmente, fechar, garantindo que toda a informação foi corrigida. Mas isso acontece, esta estrutura é comum a todos os processos. No caso do processo de alterações, temos a responsabilidade importante que é acrescida neste processo de atualizar, garantir a atualização do registro de infraestrutura gerida, ou de CMDB, para usar uma designação comum nesta área da gestão de serviços. Como é que isto pode ser exemplificado? Como viram, estes processos têm algumas segmentações. Todos, menos o processo de operações, têm segmentações que correspondem a pontos em que pode ser necessário iniciar um outro processo. Vamos ver um caso de exemplo, um incidente que é reportado por um utilizador. São executadas a primeira parte, as primeiras atividades do processo, até se definir de que forma é que esse incidente vai ser resolvido. E há duas formas, uma é através de uma alteração, que é aquela que vamos seguir, mas poderia ser também necessário, bastaria, eventualmente em outros casos, executar uma ação operacional, para que não implicaria uma alteração à infraestrutura gerida. Então, continuando com o nosso processo, a gestão de alterações garante a preparação da alteração, a identificação das ações que são necessárias, e o deployment dessas ações é feito recorrendo ao processo de operações. Todo o deployment de
ações associadas com alterações, é feito o processo de operações. Uma vez terminado este processo, que é o único que não tem uma segmentação, executamos a parte final do processo de gestão de alterações, que vai garantir que foi verificado a boa execução e o efeito desejado desta alteração e vai ser atualizado a CMDB. Voltamos ao processo de gestão de incidentes e produzimos o resultado pretendido pelo cliente, que é a reposição do serviço nos seus parâmetros normais de operação. Uma outra hipótese é olharmos para do processo de melhoria, desencadeado este internamente, em função de uma análise de um stakeholder interno que identifica uma oportunidade de melhoria ou um risco que deve ser tratado. Então, nesse caso, o que temos é um tratamento das atividades iniciais de análise dessa oportunidade ou desse risco, que podem resultar em uma de três coisas. Uma é necessidade de fazer uma negociação de um acordo existente ou estabelecer um acordo novo, ou executar uma alteração sem necessidade de fazer alteração a nenhum dos contratos ou acordos existentes, e uma terceira hipótese seria apenas uma ação operacional. O que temos aqui delineado é o percurso feito quando, para fazer uma melhoria, é preciso fazer uma alteração. Então, é executada a primeira parte do processo de gestão de alterações, como vimos anteriormente, as ações que vão ser necessárias para executar essa alteração, o deployment dessa alteração é garantido por atividades de processo de operations. Voltamos à gestão de alterações e voltamos à execução das atividades finais do processo de melhoria. Portanto, esta sequência de atividade, de fluxos através dos vários processos deste modelo muito simples de 5 processos, leva-nos a obter apenas 8 workflows. Temos 5 workflows que correspondem às atividades que são, aos workflows que são iniciados por uma procura externa, são iniciados por um utilizador ou alguém do utilizador, são, portanto, dessa forma reativos e corresponde à alteração de acordos, a execução de uma alteração à infraestrutura que não necessita de alterações a nenhum acordo, resolução de incidentes com recurso a alterações, resolução de incidentes com recurso apenas a uma ação operacional e pedidos de serviço, ações operacionais que nós incluímos dentro do acordo que temos com um determinado cliente. As alterações, os workflows de caráter proativo, vimos ainda há pouco, são aqueles que respondem a necessidades internas, a procura interna de stakeholders internos e podem implicar, mais uma vez, uma alteração de um acordo, a execução de uma alteração sem necessidade de mudar nenhum acordo e uma ação operacional simples. Com base nestes workflows, nós podemos preparar templates para a sua instanciação em rotinas que vão cobrir todos os nossos tipos de atividades para entregar e gerir serviços. Portanto, temos 5 templates, cada template destes ocupa uma folha de A4, às vezes nem tanto, e define os 5 workflows de tipo reativo, os workflows de caráter proativo são 3. O que é que nós vamos fazer com base nestes templates? Bem, as atividades são pré-definidas, são as atividades do modelo de processos, seguindo os diferentes caminhos, as diferentes combinações possíveis das atividades. Portanto, estão aqui listados, teremos que lhe acrescentar os perfis que estão envolvidos na execução das ações e o nível de envolvimento que têm. Portanto, o perfil será aquele que corresponde a uma posição ocupada por um colaborador e os papéis que ele deve desenvolver na sequência da definição dessa posição e, portanto, o perfil vai ser interligado com a atividade através de uma definição de nível de responsabilidade. E as instruções de trabalho
serão depois aquelas que, para cada instância de criação de uma rotina, sejam as adequadas. O que é que podem ser as rotinas definidas por estes workflows? Bem, tudo aquilo que é necessário numa organização, atendendo à natureza da atividade que executa, podem ser apenas atividades de caráter tecnológico, como recuperar de um disco que falhou, como entregar um novo posto de trabalho a um novo colaborador, como fazer o update de um software de antivírus, mas podem ser outras coisas e inclui atividades que são feitas pelos gestores. Este modelo aplica-se integralmente a toda a organização. Portanto, podemos aplicá-lo a qualquer domínio de atividade, aqui neste caso seria uma organização governamental. Portanto, teremos que identificar, face a uma necessidade de tratar uma determinada situação, qual é o workflow que se aplicará. E depois, recorrendo ao template, vamos construir uma rotina que se seguirá as etapas que vimos anteriormente. Carlos, eu lamento interrompê-lo e ia só pedir-lhe, por favor, que procurasse, enfim, concluir a apresentação nos próximos 5 minutos para depois conseguirmos ainda ter cerca de 20 minutos para debate e perguntas e respostas. Bem, obrigado. Acho que consigo. Ok, portanto, isto vai cobrir todas as práticas da nossa organização e nós temos referenciais que usamos na nossa área de gestão de serviços, o ITIL em qualquer das suas versões, boas práticas na área da gestão de aplicações ou de informação para o negócio. E então, as práticas, no caso do ITIL V3, ainda se chamavam processos, vão ser implementadas, podem ser e devem ser implementadas, recorrendo a este modelo de processos, recorrendo aos 8 workflows que acabei de descrever. Qualquer combinação de práticas ou qualquer combinação de práticas e estándares que queremos obedecer, queremos alinhar-nos, queremos ser aceitos como conformes, pode ser executado de acordo com aquele modelo de gestão de serviços. Então, o que é que, em suma, o que é que vimos aqui? Em primeiro lugar, vimos que todos os fornecedores de serviços têm os mesmos objetivos, que é entregar serviços com determinado nível de funcionalidade e um determinado nível de funcionamento. Podem usar os mesmos 5 processos standard que cobrem todas as situações que um fornecedor de serviços necessita. Vão usar os mesmos 8 workflows standard para todas as suas rotinas. Vão instanciar e vão preencher os templates de acordo com a rotina específica, para a situação específica, mas são sempre os mesmos 8 workflows. Para suportar isto em termos de tecnologia, de ferramentas, precisa de uma ferramenta que faça essencialmente 2 coisas, ou 2 ferramentas integradas. Uma que permita criar 8 tipos de workflows e que seja possível, portanto, instanciar esses tipos de workflows em rotinas para as diferentes necessidades de criação e disponibilização de serviços e um módulo que permita gerir a infraestrutura da organização, a CMDB, o sistema de gestão de configuração, como quisermos chamar. E depois o processo é reconhecer qual é o workflow adequado para a situação concreta e criar a rotina com base nele. Com isso se consegue melhores serviços, em menos tempo e com menor custo, um cliente satisfeito. Todos nós queremos isso. Para que é que podemos utilizar o OSM? Standardizar processos, criar um Shared Service Center, definir qual é as ferramentas e configurá-las, assegurar que podemos testar-nos contra um standard qualquer, ISO 20000, ISO 27000, qualquer standard.
vamos conseguir ter melhores serviços, melhores facilidades, infraestruturas e ações de serviço, melhor suporte, melhor reporte e satisfação do cliente acrescida. Portanto, vamos standardizar as nossas rotinas e vamos, ao fazê-lo, melhorá-las. Este simples modelo de gestão de serviços facilita também o encadeamento em cadeias de fornecimento ou redes de que todos nós estamos dependentes enquanto organizações que não são capazes, obviamente, nos dias de hoje, de fazer tudo aquilo que é necessário para entregar serviços. Têm parceiros, têm fornecedores que apoiam nesse fim. Para saber mais sobre o SM, bem, há um livro, o livro que foi escrito por Jean Van Bon, é um guia para o SM, é um investimento de 40 euros. Existe o portal do SM, é um portal que tem informação complementar, tem e-books, que são alguns deles gratuitos, tem um e-book sobre a aplicação do SM ao ITIL 4, que não é gratuito, mas custa, salvo erro, 15 euros. Se uma organização quiser avançar para utilizar estes conceitos para melhorar a sua gestão de serviços, provavelmente será boa ideia fazer uma formação para harmonizar o entendimento que todos os que leram o livro tiveram, portanto, conseguir convergir o conhecimento adquirido e depois iniciar a execução, a aplicação do método e do sistema de gestão correspondente. E terminei, não sei se dentro dos 5 minutos, Daniela. Foi perfeito, foi perfeito. Muito obrigada José Ruivo pela sua apresentação e pela forma como desconstruiu aqui o que é este Unified Service Management e todas as aplicações que pode ter e que também nos demonstrou. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos aqueles que nos estão a acompanhar e que, entretanto, se juntaram a nós. Chamo então agora o nosso moderador, António Bento, da direção do ITSMF, para prosseguir com o momento de perguntas e respostas e também com algumas perguntas que sei que inicialmente têm sempre preparadas e mais dirigidas para o nosso orador, neste caso para o José Ruivo. Entretanto, pelo bate-papo, pelo nosso chat, podem deixar também as vossas perguntas, que vamos tomando nota delas mesmas e procurar a resposta então nestes próximos minutos. Muito obrigada. António Bento, vamos a isso. Ok, obrigado Daniela, muito boa tarde a todos, boa tarde em primeiro lugar ao José e agradecendo mais uma vez a disponibilidade que teve para estar connosco. É sempre um gosto e em particular hoje para um tema apetecível e muito interessante. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. A Daniela já referiu que poderão naturalmente colocar questões através do fórum e daqui a pouco, ligeiramente antes de terminarmos a sessão, como já vem sendo o hábito, vamos ter um breve quiz à vossa satisfação, deem-nos feedback, porque é isso que nos vai permitindo também ajustar de sessão para sessão, de evento para evento, para naturalmente melhorarmos e prosseguirmos aqui o que o José nos trouxe como aquele bloco e aquele processo do improve, portanto, aquele grande bloco. Ok, vamos começar, José. Eu tinha aqui uma primeira questão, agradecendo novamente a sua apresentação, muito interessante. Uma primeira questão de enquadramento que tem a ver com sendo este conjunto de princípios, de práticas, no fundo, de métodos aplicáveis a qualquer setor, a prática, o que é que nos tem dito? Há setores que já começam a utilizar mais do que outros, ou na prática e no dia-a-dia as organizações começam a utilizar independentemente de estarem numa indústria ou num setor em particular? Como é que está essa distribuição em termos da prática? Ora bem, em primeiro lugar, uma ideia sobre como é que se está a propagar e divulgar este USM. Ele nasceu na Holanda, como disse, tem 3 ou 4 anos de experiência na aplicação em indústrias e em empresas e em áreas da administração pública holandesa. Eles tinham previsto para o 2022 iniciarem o processo de divulgação internacional, anteciparam, dado uma procura de interesse por várias organizações
de fora da Holanda e, portanto, estão neste momento no processo de divulgação. Esse processo tem uma adesão muito grande em toda a Europa e tem uma adesão, curiosamente, muito grande na Índia, onde há um enorme grupo de adeptos desta aproximação. A resposta à sua questão é que existem, se formos consultar aquilo que são aquilo que se conhece, porque isto não há um registro oficial de utilizadores, de empresas utilizadoras na Holanda, onde está neste momento mais difundido, temos de tudo. Temos empresas de IT, temos empresas que não são de IT, que são, por exemplo, na área da saúde, tem empresas que são de outros setores, não sei precisar exatamente de todos, não tenho aqui essa lista, mas existem também muitas entidades governamentais que estão a utilizar esta aproximação e há, julgo que, novidades nessa área em termos dos requisitos para concursos, para procurement do lado do Estado holandês. Uma outra coisa que existe é uma adesão das escolas à inclusão deste tópico nos seus programas para preparar aqueles técnicos, aqueles formandos que vão sair para o mercado de trabalho com mais esta pergunta. Ok. Muito, é interessante porque estando no fundo este conjunto de abordagens a fazer a sua maturação, é interessante podermos ter esta primeira fotografia, naturalmente, do que é que está a acontecer, porque provavelmente vamos ter evoluções rápidas e em escala, não é? Porque à medida que isto vai penetrando, e foi muito interessante essa nota que nos deu sobre a Índia, porque obviamente a partir daí começa-se a ganhar também escala e em menos de nada teremos aqui, se calhar, mais dados concretos para tirar esta fotografia. E fazendo agora a ponte, José, para as práticas existentes, portanto, na prática nós percebemos que temos aqui um modelo, temos aqui um conjunto de abordagens, de princípios, de práticas, de rotinas, que podem suportar outras práticas, independentemente da natureza, independentemente do contexto organizacional. Da experiência que já tem e, no fundo, das práticas de implementação que tem acompanhado, como é que se processa a abordagem, ou que diferenças é que podem existir e que desafios é que podem existir em organizações que naturalmente começam a utilizar as práticas e os princípios mais como base de partida e outras que já têm outras práticas implementadas, que têm um ITIL, que têm um COBIT, que têm uma ISO 20000, etc. Como é que essa transição é feita e que desafios é que se colocam no fundo, na integração desta nova abordagem? Ora bem, esta nova abordagem não vem competir nem vem substituir as práticas que nós todos conhecemos e apreciamos. Digamos que o que permite é uma implementação das práticas, porque do lado dos standards, do lado dos COBITs, do lado do ITIL, o que temos são práticas, de uma forma muito simples e muito fácil de controlar. Repare, se nós pensarmos que o ITIL agora 4 tem 34 práticas e tem 84 processos dentro dessas 34 práticas, como é que se consegue controlar o desempenho, o funcionamento de uma diversidade tão grande? É preciso algum elemento, digamos, de standardização e que permita depois o controle. Portanto, o que o SM propõe é a utilização deste sistema de gestão para implementar as práticas que um ITIL 4 ou um COBIT ou os requisitos que um ISO 20000 propõe, não substituir. E vamos também ser realistas. Nós falamos destes referenciais, mas quantas organizações é que têm, de facto, controle sobre mais do que, vamos ser otimistas, meia dúzia de processos? Muito poucas. Portanto, digamos que
para muitas organizações não haverá um esforço muito grande em fazer uso desta aproximação, porque lhes vai simplificar a vida, vai-lhes permitir ter controle sobre os processos, porque são standardizados. E ao serem standardizados eu posso ter relatórios, posso ter análise sobre o desempenho, posso ter uma informação que me permite atenção e o alinhamento dos objetivos. Ok, sim, era no fundo esta a confirmação que eu procurava introduzir aqui. No fundo vamos ter uma camada de integração, independentemente das práticas que existam. Aqui funciona o USM como uma camada de integração que no fundo tem esse condão de ser único e universal, não é? De ser unificado e universal, como o José traduziu. Muito bem, e isso leva-me aqui a uma outra questão, um pouquinho mais operacional, e que se traduz em treino, formação, consciencialização. Ou seja, aqui a abordagem é de facto simples, vamos dizer simples, naturalmente no bom sentido, ela está simplificada. Quem bebe de outro tipo de práticas acaba por facilmente aderir aqui aos conceitos e percebe a lógica e o racional. Como é que do ponto de vista da implementação, ou qual é o custo do ponto de vista de uma implementação, numa organização de uma média, grande empresa, por exemplo, qual é o investimento que tem que se fazer em formação, em treino, em awareness, para começar a integrar esta plataforma e estas abordagens com as práticas já existentes? Eu respondi dizendo assim: primeiro, há um trabalho de familiarização com o método, com o sistema de gestão, que pode ser adquirido com a leitura do material disponível, inclusive com o tal investimento módico de 40 €, o livro base, o manual base sobre o USM. Depois há muito material que está disponível no portal e que pode ser lido para familiarização. Agora, de facto, como eu disse num slide, a propósito de um slide que apresentei, quando queremos uniformizar a abordagem, uniformizar a compreensão partilhada numa equipa que vai trabalhar para usar estes conceitos, é conveniente fazer uma formação. E estamos aí a falar, neste momento não é um esquema de formação com meia dúzia de cursos, todos com pré-requisitos uns para os outros. Existe uma formação, o USM Foundation, que pode ser dada num modo workshop mais intenso ou de uma forma menos intensa e que tem o custo de uma formação normal. Para a implementação, a aproximação do USM, essa é muito clara. Não há ninguém que vá fazer a aplicação do USM pelas organizações. Existirá, sim, a possibilidade de haver apoio de pessoas que foram treinadas e certificadas pela Survus como coaches, como apoiantes, mas desde o método de implementação, que não tive tempo de abordar aqui, de implementação desta aproximação, envolve, desde o momento zero, a transferência de conhecimento e o hands-on das equipas da organização. Não há um handover tardio, há, desde o primeiro momento, assegurar que as pessoas que vão estar a usar e a dar continuidade a esta aproximação na organização estão envolvidas da primeira hora e são elas que executam as atividades. Ok. Portanto, isso leva-nos de facto para um tema que será interessante debater alguns também, à medida que formos vendo a maturação deste modelo e que é precisamente a senioridade e essa abordagem de coaching ou de mentoria que é feita já em cima das práticas e com as equipas que as organizações têm. Isso é também provavelmente um dos garantes do sucesso desta metodologia integradora, não é? E deste conjunto de práticas e princípios integradores. Muito bem, eu José, estou aqui a olhar para o relógio, isto passa depressa para o nosso gosto, quando as conversas começam a rolar de repente e a ficar mais quentinhas e boas,
de repente estamos em cima do acontecimento. Tinha aqui mais uma questão genérica, uma questão mais particular e depois uma questão final. A questão mais particular tem a ver precisamente com as ferramentas. O José referiu que, na prática, as organizações necessitam de criar aqui dois conjuntos de ferramentas, ou utilizar dois conjuntos de ferramentas, um para integrar os 8 workflows com as suas rotinas, o outro para dar resposta à camada mais da infraestrutura, das CMDBs, etc. Existe alguma tendência, algum grupo de ferramentas que esteja a ser mais utilizado para suportar as implementações, sobretudo na Holanda e na Índia, onde o nível de maturidade já vai crescendo? Vou responder a isso assim. Nós vemos que o negócio das ferramentas para suportar o IT Service Management é um negócio florescente com centenas de parceiros, de players a nível mundial. O modelo de negócio é um modelo em que ganham por licenças e ganham por módulos. Portanto, eu diria, qualquer ferramenta boa, qualquer ferramenta reputada de gestão de serviços pode dar suporte ao modelo que eu acabei de apresentar. A questão é se os seus fornecedores estão interessados em fazê-lo. Dito isto, uma coisa que a Survus começou a fazer, assim como fez a acreditação de formadores, no meu caso também estou acreditado como formador, e de coaches, também estou acreditado como coach, fez a formação e a acreditação de auditores de ferramentas. Portanto, que estão habilitados perante qualquer ferramenta que queira ser validada perante a sua capacidade de implementar o pelo necessário para suportar o método que apresentei, conceder ou não conceder, digamos, a validação. Neste momento há 2 ferramentas que estão validadas. Uma é o OTRS, que tem o problema de ser um open source, portanto há um trabalho de configuração, e uma outra que é uma ferramenta de origem holandesa também, chamada Clientele, e que essa sim está em plena conformidade com as necessidades do USM. Dito isto também, eu falei em 2 módulos, mas depois, para a automação daqueles aspectos que andam à volta do núcleo de funcionalidades do workflow e da CMDB, existem inúmeras ferramentas. O conselho é, vamos usar as facilidades de integração que hoje existem, técnicas, para escolher a melhor opção para essas ferramentas de automação, seja para monitorização, seja para aspectos específicos do negócio que está a ser apoiado pela aproximação do USM. Ok. Obrigado, José. Esta era uma questão também que tocava e tinha sido colocada aqui pelo Rafael, um dos nossos participantes, que no fundo abordava qual era ferramentas de gestão de ITSM que poderiam ser recomendadas aqui pela metodologia e, portanto, penso que a resposta está dada. Obrigado, José. Uma última questão, antes de fecharmos, e se tivermos mais algum participante que queira deixar aqui no fórum, ainda vem a tempo, temos aqui 2 ou 3 minutos. Uma última questão que se prende com da sua experiência de implementação e, no fundo, do contacto que tem com as implementações nos setores e nos países onde está mais amadurecida esta metodologia. Do ponto de vista dos princípios, as organizações ainda colocam e utilizam estes princípios do USM como uma camada mais operacional, ou vê-se já essa ligação e esse alinhamento à estratégia e eles já são embebidos na própria governance e no próprio nível estratégico
e de facto tem aqui uma sponsorização forte dos boards. Ok, nós aqui estamos a falar num sistema de gestão de serviços e que deve ser aplicado a todas as atividades da organização. Isto quer dizer que é necessário para uma utilização desta aproximação à totalidade da organização que exista o buy-in da gestão de topo, como é normal. Uma utilização do SM num departamento ou num conjunto de grupos funcionais dentro de uma organização é possível, mas mais uma vez a vantagem é fazer a cobertura total das práticas que a organização necessita implementar. Portanto, as experiências são variadas, há situações em que começam por grupos mais restritos e às tantas até uma aproximação prudente, demonstrar os resultados com um âmbito mais reduzido e alargar depois perante as constatações de progressos e de resultados positivos. Ok, muito obrigado, José. Temos aqui mais uma pergunta do fórum, do Paulo, que iria deixar. Eu não sei se o Paulo refere a pergunta para a realidade portuguesa, se é possível saber que empresas multinacionais estão a aderir a este modelo. Eu por acaso acrescento que na pesquisa que fiz também sobre o tema, para preparar aqui um bocadinho a moderação e as questões, no USM Portal nós temos lá um conjunto de empresas que estão referenciadas e que são utilizadoras das práticas, dos princípios, das metodologias. Deixaria aqui ao José esta nota para nos traduzir se podemos referenciar aqui algumas empresas, alguns nomes que já tenham aderido ao modelo ou que estejam em vias de aderir ao modelo. Muito honestamente, não lhe sei dizer quais daquelas empresas são multinacionais. Tenho a certeza que algumas delas estarão presentes em mais do que uma, mas vou ser muito claro, não lhe sei indicar. Também, por outro lado, é natural. Isto foi uma situação que nasceu dentro da Holanda e está neste momento a expandir-se rapidamente para o resto do mundo. Provavelmente teremos aí outras organizações a fazer também uso desta aproximação. Ok, muito bem. Eu estava a olhar aqui para o fórum, não temos mais questões neste momento. José, resta-me agradecer imenso, o tema é muito, muito interessante, foi uma boa conversa, pequenina desta vez, mas devemos ter mais oportunidades certamente. Muito obrigado. Daniela, passo aqui a palavra. Obrigadíssimo, José. Daniela, força e obrigado também, Daniela, pelo encerramento e pela facilitação. Obrigado, António. Obrigada. Muito obrigada, é um gosto poder participar nestes eventos, nestes encontros do ITSMF e é também um gosto ver a participação no bate-papo, no nosso chat. Muito obrigada a todos aqueles que se juntaram a nós durante esta tarde. Lembro então que ainda temos 2 eventos antes da habitual pausa de verão. Um deles acontece já no próximo dia 30, neste caso é um Hands-on Talk, no dia 30 de junho, e depois a 14 de julho voltamos a ter um It's Time to Talk About. Fica então também a sugestão de nos acompanharem nas redes sociais para irem estando sempre a par dos eventos que vão acontecendo, do balanço dos anteriores e também, claro, as oportunidades de inscrição nestas nossas tardes de conversa e também de aprendizagem. Muito obrigada a todos. Fica então marcado o encontro para o próximo dia 30 de junho, Hands-on Talk. Uma boa tarde. Boa tarde.